Olá, vou te fazer uma pergunta. O que acontece se você sair e ficar exposto ao sol? O que vai acontecer com a sua pele? A sua pele vai ficar bronzeada. Vou te fazer uma pergunta. Como que a sua pele fica bronzeada? Você sabe me responder? Eu vou te ajudar nessa resposta. O que acontece é que nós temos no nosso corpo células que se chamam melanócitos. E quando nós recebemos a incidência do sol, o corpo tem uma proteção contra os raios ultravioletas do sol, e aí essas células liberam um pigmento chamado melanina, de tonalidade marrom. E é por isso que a sua pele fica bronzeada. Você não sabia disso? Em que mudou sua vida de saber disso a partir de agora? E deixa eu te fazer uma pergunta, antes de saber disso, você já ficava bronzeado ou bronzeada? O que eu quero dizer com esse exemplo da pigmentação da pele? Que a aproximação, a exposição ao sol, ela produz efeitos no meu corpo e no meu organismo. Eu recebo o calor, eu recebo a radiação do sol. Deixa isso um pouco de lado, eu quero agora narrar uma história bíblica. Quando Jesus ele está passando ali por uma estrada e vê um homem desesperado chamado Jairo. Esse Jairo ele era um homem que era o principal de uma sinagoga, ele era o príncipe, o responsável por uma sinagoga, cuja filha estava à morte, e ele com aquela confusão mental de ver a sua filha naquele leito de dor, e sabendo que um tal mestre em Israel chamado Jesus já havia feito muitas curas, mas por outro lado, um principal da sinagoga não se aproximaria de Jesus porque existia um preconceito contra Jesus. Jesus estava levando toda a popularidade e fama daquela época, os principais tinham ciúmes de Jesus, mas ao mesmo tempo que aquele homem tinha esse preconceito dos seus colegas, dos seus pares, ao mesmo tempo ele já tinha ouvido falar que Jesus era capaz de curar enfermidades e podia curar sua filha, e ele deve ter ficado numa perturbação mental se ele ia ou não ia, mas ele acabou indo na direção de Jesus. Ele foi lá e ele clamou para que Jesus ajudasse, e Jesus disse: eu vou na sua casa. E quando ele estava a caminho da casa, os seus amigos chegaram e falaram assim: pode parar, não precisa mais importunar esse mestre, a sua filha morreu. Imagina a cabeça desse pai, que tomou uma decisão da qual ele não tinha a menor certeza se era melhor, e agora a filha morre e ele está longe da filha no momento da sua morte. Imagina a cabeça desse homem. Esse homem estava perturbadíssimo. Para um pouquinho aí. Perturbados estamos todos nessa fase. Fase de pandemia, morte por todos os lados. 24 horas por dia nós escutamos sobre morte. E aquele homem estava perturbado, porque ele estava diante de um quadro de morte da sua própria filha, não muito diferente desse contexto de morte em que a gente vive hoje. E isso causa perturbação mental. Isso traz uma condição ao nosso organismo, à nossa constituição humana, que nos prejudica muito. Pessoas hoje estão deprimidas, oprimidas, estão passando por sintomas de síndrome de pânico. Mas onde é a origem disso? Aqui na nossa mente. Porque é aqui que nós absorvemos todo o conteúdo externo. É pelos nossos sentidos que nós recebemos a percepção do mundo físico real ao nosso redor, e isso abastece os nossos pensamentos, a nossa mentalidade. Tem um texto na Bíblia, está lá em Romanos capítulo 8, verso 6, que diz assim, que a inclinação da carne é morte e a inclinação do espírito é vida. Essa palavra inclinação, a melhor tradução dela é o seguinte: porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. A Bíblia está dando uma lição que ajuda muito aqui, que aconteceu na prática com Jairo, aquele pai desesperado, que pode te ajudar e me ajudar hoje. A Bíblia está dizendo que a mentalidade da carne, ela desemboca na morte. E o que é carne? É a nossa dimensão física. Quando eu olho para o meu redor, tudo me fala morte. Então essa mentalidade, se eu absorver essa mentalidade, é para lá que eu vou. E vou mais cedo. Mas a Bíblia diz que a mentalidade do espírito é vida. O que é o espírito? Nesse sentido, a Bíblia diz que nós temos uma constituição de três partes no nosso ser. Nós temos uma parte que é o corpo, esse conjunto de ossos, músculos, nervos, vísceras. Nós temos uma outra parte que é a alma, mas disse da alma que é a nossa mentalidade, é o nosso pensamento, onde estão as nossas vontades, emoções, percepções do mundo exterior. E uma parte mais íntima que é o espírito. E a Bíblia diz que Deus é quem dá o espírito. E, biblicamente falando, o espírito, aquilo que está na parte mais íntima do nosso ser, é por onde Deus se comunica conosco. Tem um texto na Bíblia que fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
Então o nosso espírito é um elo de comunicação com Deus. Deus não vai falar no meu corpo ou na minha mentalidade, mas Ele me fala no espírito. E é por isso que a Bíblia diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. Jesus também, quando Ele vem aqui no seu ministério, Ele diz assim, olha, isso está lá em capítulo 17 de Lucas 20 e 21, quando disserem, olha, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá, ele fala assim, não, o reino de Deus não vem de forma visível, porque o reino de Deus não está lá ou está cá, mas está dentro em vocês. Jesus está dizendo que o reino de Deus, ele começa, não no aspecto exterior, mas dentro de mim, dentro de você, é o Espírito. Mentalidade da carne, morte. Mentalidade do espírito, vida. Vamos voltar para Jairo? Chega lá, Jairo, né, desesperado, com a sua mente completamente abalada, perturbado com a questão da morte, como nós também estamos hoje. E aquilo se agrava quando seus amigos falam assim, é realidade, sua filha morreu. Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte, não tenha medo, crê somente. Não temas, crê somente. Ele estava dizendo, Jairo, não tenha medo, crê em mim. Olha para mim, Jairo, olha para mim. Tem um texto lá em Isaías que fala o seguinte, olhem para mim, vocês serão salvos. Olha que interessante. O que a Bíblia está dizendo, que o meu livramento, aquilo que a Bíblia diz que é vida, que a mentalidade do Espírito é vida, e não a mentalidade da carne que é morte, está em olhar para Ele. E quando Jesus fala assim, Jairo, não tenha medo, crê somente. Ele está dizendo, olha para mim, creia em mim. Provérbios 4, de 20 a 22, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar-se os teus olhos, guarda no teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde do corpo. Foi isso que Jesus falou para Jairo. Jairo, não tenha medo, olha para mim. Jairo, não tem uma mentalidade da carne. Jairo, não tem uma mentalidade do mundo físico, porque no fundo, no mundo físico, a tua filha morreu. Mas agora, Jairo, tem uma mentalidade do Espírito, olha para mim. Tá bom, mas olhar para Jesus e agora? Olhei, Jesus, o que eu faço agora? Agora é comigo. A gente fica muito preocupado do que eu tenho que fazer, Deus, do que eu tenho que fazer. Chegaram para Jesus, Jesus, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Fala assim, não vai fazer nada. A obra de Deus é esta, que criais naquele que Ele enviou. Então a obra de Deus não é fazer, não é esforço, mas a obra de Deus é descansar, é crer, é olhar. Quando você olha para Jesus, qual que é o segundo passo? Jesus, o que eu vou fazer agora? Agora é comigo. O segundo passo é comigo. Discípulos esperados, multidão, faminta, e ali não tinha onde comprar pão, eles chegaram para Jesus, como é que a gente vai fazer, Jesus? Fala assim, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Então agora o segundo passo é comigo, manda que todo mundo sente. E Jesus multiplicou pães e peixes. Aí Jairo, desesperado, Jesus vai lá na casa dele, o que Jesus faz? Ressuscita a filha dele. O que ele fez naquele contexto todo, no leito de morte da sua filha? Ele olhou para Jesus, correu lá e olhou para Jesus. Depois que veio a tragédia, a notícia real desse mundo físico, que a filha morreu, Jesus falou assim, olha para mim, porque a mentalidade do Espírito é vida. Ele olhou para Jesus, chegou lá na casa dele, Jesus ressuscita a filha dele. Lembra que eu falei do sol? Quando você se expõe ao sol, você fica bronzeado. Sabendo ou não como é que é esse processo de pigmentação da pele, que eu expliquei aqui no início, você não passou a ficar bronzeado depois que me ouviu. Isso sempre aconteceu, você só não sabia como funcionava, mas quando você se expõe ao sol, você recebe a radiação e o calor do sol. Quando você olha para Jesus, quando você tem uma mentalidade que volta para o Espírito, não para o mundo carnal, porque no Espírito é onde Deus se comunica com você, é onde o reino de Deus está, o reino de Deus está dentro de vocês. E quando você, no lugar de olhar para as coisas reais, tangíveis que estão acontecendo, você olha para a dimensão do Espírito, do reino de Deus. Sabe o que acontece? É como sair ao sol. Você será impactado pelo poder de Deus. Você será impactado como Jairo foi. Ele recebeu a ressurreição da filha porque ele olhou para Jesus. Então agora, nesse momento de tensão mental, onde a sua mentalidade está focada na morte, tira esse foco da morte e olha para Jesus, promessas de Deus, palavra de Deus, olha para isso. E agora, o que eu faço, Sérgio? Nada, esse segundo passo é dele. Ele vai incidir sobre a sua vida a radiação e o poder de Deus, como o sol te afeta quando você sai nele. Então que hoje você entenda
que você tem um reino dentro de você, que você pode olhar para ele. Que quando a tua mentalidade é focada no reino e nas promessas de Deus, elas vão te abençoar e atingir. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado porque no Senhor todas as promessas de Deus são cumpridas. O Senhor é a bênção para todas as famílias da terra, como prometeu para Abraão. Oro em nome de Jesus por pessoas aqui que estejam com uma perturbação mental, porque estão olhando a morte, estão com a mentalidade voltada para esse mundo físico. Que no nome de Jesus a tua palavra agora faça diferença na vida deles. E que a mentalidade deles não seja mais nas notícias, nas desgraças, na realidade da vida, mas seja na realidade do reino de Deus. Que agora elas olhem para o reino de Deus que está dentro delas, porque dessa forma a incidência do poder de Deus será sobre a vida delas. Que nesse momento haja libertação mental, que haja castelos, construções, fortalezas que construímos da nossa mentalidade, eles sejam desfeitos pelo poder da palavra de Deus. Opera cura, não só na alma, mas que isso se traduza numa cura para o corpo também. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.